Olá, hoje é quinta-feira, 25 de julho de 2024. Eu sou Diego Amorim. Começa agora mais uma edição do Bloco de Notas, somente aqui pelo Correio Brasiliense, o seu melhor resumo do noticiário. E os principais destaques da edição de hoje são: eleições na Venezuela. Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil desiste de enviar técnicos após declarações de Nicolás Maduro. O ex-presidente Jair Bolsonaro ironizou, dizendo que Maduro é seu amigo. Além disso, bolsonaristas na mira da polícia e da justiça. O empresário Luciano Hang é condenado por chamar um arquiteto de esquerdopata. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a Polícia Federal a investigar a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, por tentativa de golpe. E mais, ação contra o governo. Destaque do Correio Brasiliense de hoje. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e Polícia Federal investigam uma grande ação hacker contra o governo. Isso e muito mais no seu Bloco de Notas. Prepara suas anotações e vamos juntos que o Bloco de Notas já está no ar. Muito bem, vamos começar as nossas anotações de hoje. Antes disso, eu te peço a deixar o seu like, o seu joinha aqui nessa transmissão, compartilhar esse link com o máximo de pessoas possível aí nos seus grupos de WhatsApp, também nas suas redes sociais, para que mais gente conheça o Bloco de Notas. De segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, a gente se reúne aqui para juntos fazermos as principais anotações do dia. Eu começo te informando sobre a eleição na Venezuela. Quando que vai ser realizada? Anota aí no seu bloco de notas. No próximo domingo, eleição na Venezuela. E o que eu e você temos a ver com isso? Olha, é um país vizinho da América Latina que tem uma grande fronteira com o Brasil. É comandada hoje por Nicolás Maduro, uma pessoa no mínimo controversa, que já disse que se a oposição vencer as eleições no domingo, pode haver banho de sangue e guerra civil. O presidente Lula rebateu essa declaração do Nicolás Maduro, que é seu aliado aqui na América Latina. Maduro rebateu, teve ali uma tréplica, contra o presidente Lula, dizendo que ninguém tem que se meter nas questões internas da Venezuela, porque a Venezuela não se mete em questões internas de nenhum outro país. Sem citar o presidente Lula, mandou quem estiver reclamando tomar um chá de camomila. Ou seja, Nicolás Maduro, como a gente costuma dizer, está com a faca nos dentes. Está disposto à briga, está com sangue nos olhos. Ele quer porque quer vencer mais uma eleição na Venezuela no próximo domingo. O Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil tinha comunicado, eu informei a você aqui no bloco de notas do Correio Brasiliense, que enviaria 2 servidores do TSE como observadores internacionais dessa eleição de domingo. Mas o TSE recuou, o TSE voltou atrás diante desse clima tenso e dessa subida de tom nessa declaração do Nicolás Maduro em relação ao Brasil, inclusive dizendo que as eleições aqui no Brasil não são auditadas, o que é mentira por parte de Nicolás Maduro. Então a informação de hoje anota aí no seu bloco de notas, talvez a informação mais importante que nós temos aqui, daquilo que das eleições venezuelanas respingam no Brasil. O TSE desistiu de enviar 2 representantes para acompanhar as eleições presidenciais lá na Venezuela no próximo domingo. Essa medida foi tomada após justamente o presidente Nicolás Maduro, candidato à reeleição mais uma vez, afirmar que as eleições no Brasil não são auditadas. As declarações foram durante um comício na última terça-feira. Segundo Nicolás Maduro, a Venezuela tem a melhor auditoria do mundo e que nenhum boletim de urna é auditado no Brasil. Diante das declarações, o TSE reafirmou, por meio da sua atual presidente, a ministra Carmen Lúcia, que as urnas eletrônicas brasileiras são sim auditáveis e seguras e declarou que as falas de Maduro são falsas. O TSE tinha designado 2 especialistas em sistemas eleitorais para essa missão lá na Venezuela. O envio de ministros ou servidores do tribunal para acompanhar as eleições em países estrangeiros é uma medida de praxe realizada pelo TSE, que também recebe delegações internacionais durante as eleições aqui no Brasil. Sobre esse assunto ainda, eleição na Venezuela, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro
ironizou ontem essa questão do Maduro ter dito que as urnas no Brasil não são auditadas. Essa é uma declaração que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, quando presidente, repetia com frequência, criticando, colocando em dúvida, colocando em xeque o sistema eleitoral brasileiro. Por isso, vários analistas aí na imprensa, no noticiário, compararam essa fala do Maduro com o Bolsonaro. O Bolsonaro, claro, aproveitou para ironizar isso. Ele escreveu nas redes sociais, em inglês, "Maduro is my friend, kkkk. Maduro é meu amigo", e risadas aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. O filho do ex-presidente, um deles, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal pelo PL de São Paulo, também se pronunciou sobre isso, ironizando, dizendo: "Vem aí o narcoditador socialista bolsonarista. Aguardem, é só o barco afundar um pouquinho mais que todos repetirão essa baboseira", inclusive usando frase ilustre de Supremável, que disse que Maduro é conservador. "Não há moral entre esquerdistas", foi o que escreveu Eduardo Bolsonaro, pegando carona nessa onda aí do Maduro e nas críticas ao sistema eleitoral brasileiro e na comparação, que acabou sendo inevitável, entre o que disse Maduro e o que já disse inúmeras vezes Jair Bolsonaro. Obviamente que ninguém está atrelando os dois no mesmo campo político. Maduro é Maduro, Bolsonaro é Bolsonaro. Estão em campos antagônicos, mas a fala é a mesma. Talvez isso ajude a reforçar, anota aí no seu bloco de notas, como os extremos se parecem, como os polos da política, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, são parecidos. Vamos virar a página do nosso bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense. Você que chega agora à programação do Bloco de Notas aqui pelo Correio Brasiliense, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Diego Amorim, de segunda a sexta, às 5 horas da tarde, a gente se reúne para fazer as principais anotações do dia, de maneira clara, objetiva, direta, e o meu compromisso com você é ser o mais didático e o mais leve possível. Prepara aí o seu bloco de notas agora para essas novas notícias, hein? Bolsonaristas na mira da Justiça e da Polícia Federal. Vamos começar com o caso daquele empresário das lojas Ravan, o Luciano Hang, lá de Santa Catarina. Ele foi condenado à prisão pelos crimes de injúria e difamação em relação a um arquiteto. Esse fato aconteceu em meio à pandemia da Covid-19, no ano de 2020, 4 anos atrás, lá na comarca de Canela, quando o arquiteto criticou a instalação de uma estátua da Liberdade, uma réplica de uma estátua da Liberdade, que são símbolos das lojas Havan do Luciano Hang, no Brasil inteiro. E aí esse arquiteto lá de Canela iniciou um abaixo-assinado por considerar que aquela réplica geraria um impacto negativo urbanístico e econômico, competindo com o comércio local. E aí, em resposta à crítica desse arquiteto, o empresário Luciano Hang publicou um vídeo na época nas suas redes sociais, atacando, criticando esse arquiteto, chamando ele de esquerdopata, dizendo que ele é da turma do ele não, que adora o MST, vá para Cuba, que o pariu, enfim, uma série de expressões como essa, que no entender da primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, configurou injúria. Essas penas fixadas são de 1 ano e 4 meses de reclusão e mais 4 meses de detenção em regime aberto, segundo essa sentença da primeira Câmara Especial Criminal do TJ do Rio Grande do Sul. E ainda, segundo essa decisão, o Hang deverá pagar uma multa correspondente a um valor de quase 208 mil reais, R$ 207.998 reais. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviço à comunidade, mais uma prestação pecuniária no valor de 35 salários mínimos, vigentes ao tempo do que aconteceu, que dá aí mais 36 mil reais que deve ser pago ao autor da ação. Numa nota enviada ao jornal O Globo e depois para o restante da imprensa, o empresário Luciano Hang disse que a sua defesa vai recorrer dessa decisão de primeira instância. Segundo ele, o Brasil é um país extremamente perigoso para um empreendedor. E ele completou nessa nota: na busca por gerar empregos e desenvolvimento, pode ser processado criminalmente por pessoas que se utilizam de ideologias ultrapassadas para impedir a construção de empreendimentos. É o que está acontecendo neste caso
Essa é a opinião do Luciano Hang, condenado em primeira instância, vai recorrer dessa decisão. Além disso, Carla Zambelli, de novo na mira do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Moraes determinou que a PF, que a Polícia Federal, abra um novo inquérito para investigar uma suposta ligação da deputada federal pelo PL de São Paulo com uma tentativa de golpe de Estado. O ministro atendeu o pedido da própria corporação da Polícia Federal, que indica que a parlamentar teria articulado a ida de uma influenciadora até a Espanha para discutir acusações de financiamento da Venezuela a partidos de esquerda na América Latina e na Europa. De acordo com as diligências policiais até aqui, isso que seria considerado ali pela Polícia Federal uma tentativa de golpe, teria começado a ser articulada justamente no mês de julho do ano das últimas eleições presidenciais em 2022. A deputada teria intermediado a viagem um mês antes da reunião. A PF disse que as afirmações sobre o financiamento venezuelano são narrativas inverídicas que teriam como objetivo prejudicar a campanha eleitoral no Brasil naquele ano e beneficiar o então candidato que viria a ser derrotado, Jair Messias Bolsonaro. Essas são as duas notícias relacionadas a esse tema que eu trago para você aqui no bloco de notas de hoje, dos bolsonaristas na mira da Justiça e da Polícia Federal. A gente vira a página do nosso bloco de notas desta quinta-feira, 25 de julho de 2024. Muito bem. Hoje é quinta-feira, 25 de julho de 2024. Eu sou Diego Amorim, este é o bloco de notas, somente aqui pelo Correio Brasiliense. Você que acompanha hoje pela primeira vez, vem comigo, de segunda a sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, o resumo do noticiário do dia, de maneira objetiva, clara, direta, didática e leve, sempre que possível. Agora, anota aí no seu bloco de notas, destaque do Correio Brasiliense de hoje, do nosso colega Evandro Éboli, uma informação super importante e atual. A Polícia Federal e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, vão investigar uma possível ação de hacker contra o Sistema Eletrônico de Informação, conhecido como SEI, um multiórgão de 7 ministérios, da Casa da Moeda e do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Esse SEI, esse sistema, é responsável pelo andamento eletrônico de processos administrativos de várias pastas e de diversos órgãos do governo. Segundo os investigadores, os ministérios alvos de possíveis ações de invasores cibernéticos foram vários, hein? Gestão, Fazenda, Povos Indígenas, Orçamento, Previdência, Desenvolvimento e Indústria, Igualdade Social e também Mulheres. O Correio teve acesso a um boletim interno com carimbo de urgente e intitulada Incidente de TI, Tecnologia da Informação, um boletim do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Tá? A ABIN e a PF está investigando o que seria considerado um grave ataque hacker envolvendo o SEI, esse sistema eletrônico. Segundo o Ministério de Gestão, as equipes de TI já estão tratando o incidente para que os serviços sejam restabelecidos o mais breve possível. Anota aí no seu bloco de notas para a gente não se esquecer. Isso é talvez a coisa mais importante hoje em dia para qualquer empresa e para qualquer órgão público. Uma grande segurança de informação, de dados, de proteção de dados. Uma equipe de TI realmente robusta e competente e capaz de proteger os sistemas diante dessas ações criminosas, dessas ações hackers que estão cada vez mais frequentes, cada vez com golpes mais elaborados. E hoje não tem jeito. Quando a gente fala de segurança, a gente precisa falar necessariamente de segurança de tecnologia da informação. Vamos para as nossas últimas anotações do bloco de notas desta quinta-feira? Vem comigo com o seu bloquinho em mãos. Vamos para as nossas últimas anotações do dia. Estados Unidos, não tem como a gente não falar das eleições americanas também. Joe Biden fez o seu primeiro discurso desde que ele anunciou a desistência da corrida presidencial deste ano, marcada para novembro nos Estados Unidos. Nesse discurso, o presidente americano, que agora não disputa mais a reeleição,
voltou a elogiar a sua vice, Kamala Harris, que é a provável candidata democrata na disputa contra o ex-presidente Donald Trump. Ele disse que a Kamala é experiente, resistente e capaz. Afirmou que em apenas alguns meses o povo americano vai escolher o curso do futuro da América e disse que ele fez a sua escolha, divulgou suas opiniões e gostaria de agradecer à vice-presidente Kamala Harris. Ele afirmou da seguinte maneira, abro aspas, ela é experiente, ela é durona, ela é capaz. Ela tem sido uma parceira incrível para mim e líder do nosso país. Agora a escolha cabe a vocês, povo americano. Vocês fazem essa escolha, disse Joe Biden. A Kamala Harris deve ser confirmada como candidata democrata ainda nos próximos dias, até a primeira quinzena de agosto. Há uma expectativa de que ela receba o apoio formal e público do ex-presidente americano Barack Obama. Enquanto isso, Donald Trump vai subindo o tom contra a Kamala Harris, dizendo que ela é uma radical de esquerda e a lunática radical de esquerda. Foi o que disse o Donald Trump sobre a Kamala Harris. Uma nova pesquisa mostrou um novo empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris. A disputa vai ser, no mínimo, interessante nos Estados Unidos em novembro, hein? Vamos seguir com as nossas anotações, as últimas anotações desta quinta-feira, 25 de julho de 2024. A gente já falou de eleições venezuelanas, já falou de eleições americanas, agora vamos falar do G20. A reunião do G20 que acontece no Rio de Janeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para surpresa de ninguém, voltou a defender a taxação dos mais ricos como uma forma de financiar o combate à fome no mundo. Ele fez essa defesa durante uma reunião ministerial da Força Tarefa para o estabelecimento de uma aliança global contra a fome e a pobreza, que aconteceu no Rio de Janeiro. Segundo o ministro, a aplicação de um imposto de 2% sobre as fortunas, que hoje isentas de tributos, poderia arrecadar em torno de 200 a 250 bilhões de dólares por ano. A Aliança Global contra a Fome é o principal projeto do Brasil à frente da presidência do G20, que vai até novembro deste ano e tem como objetivo atender a um dos principais objetivos daquela agenda da ONU 2030, justamente a eliminação da pobreza e da fome no mundo. Essa reunião marcou um pré-lançamento dessa iniciativa, que agora vai buscar adesões para ser lançada oficialmente na cúpula do G20, esta sim marcada para novembro. Essas reuniões todas são aí uma prévia, um esquenta para essa cúpula de novembro, Brasil presidindo o G20. Por fim, Olimpíadas de Paris. Começaram os jogos, hein? Antes mesmo da abertura oficial, algumas modalidades já estão tendo alguns jogos ao longo de ontem e de hoje também. E depois de perder o prazo, segundo informou aí boa parte do noticiário, para solicitar a credencial para participar das Olimpíadas de Paris, a primeira-dama, a Janja da Silva, finalmente conseguiu seu ingresso. Ela vai representar o presidente Lula nessa delegação brasileira ao lado do ministro do Esporte, André Fufuca. A solicitação para a participação de Janja foi feita às pressas, depois que o Lula anunciou que não participaria da abertura e que a primeira-dama o representaria lá em Paris. Até então não havia essa definição, mas agora está definido. A Janja estará ao lado do ministro André Fufuca nesta abertura lá em Paris. Na segunda-feira, o Lula conversou com o presidente francês, Emmanuel Macron, e explicou que vai ser representado pela sua mulher. De acordo com o governo, Macron se disse honrado pela presença e que a primeira-dama francesa vai fazer questão de receber a Janja com toda a atenção. E que venham as medalhas brasileiras nesta Olimpíada de Paris 2024. Com isso, a gente fecha o nosso bloco de notas de hoje, quinta-feira, 25 de julho de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência até aqui. Deixe o seu like nessa transmissão, deixe o seu comentário também. Compartilhe esse link com mais gente e amanhã, sexta-feira, eu estou de volta às 5 horas da tarde com as principais anotações do dia.
O Jornal de hoje teve a produção do Rodrigo Freitas. Um grande abraço, coragem! Tchau, tchau.